Olá pessoal, e aí, como vai? Tudo bem? Hoje eu, Adão Azevedo, estou aqui de volta novamente, trazendo para vocês mais esse produto, que é a nossa planilha de cálculo de adubação para a cultura do eucalipto, tá bom? Então vamos lá conhecer mais esse outro produto. Bom, gente, vocês já conhecem, muito bem as nossas planilhas de cálculo de adubação. A plataforma é quase que a mesma, mudando somente os dados de acordo com cada cultura. Bom, vamos lá. Deixa eu só arrumar aqui esse microfone. Opa, pronto. Bom, vamos lá conhecer a nossa planilha. Olha só, pessoal, como vocês sabem, o primeiro passo no momento de se recomendar adubação ou corretivo para qualquer cultura, nós temos que realizar o cálculo da necessidade de calagem. Então, nós temos que realizar o cálculo da necessidade de calagem, Pois bem, mas antes de fazer isso, vocês sabem que é necessário realizar a coleta de amostra de solos, tá? No entanto, para determinar a profundidade de coleta da amostra de solo, é necessário que vocês verifiquem qual tipo de implemento que vocês vão utilizar para incorporar o calcário, que você tem disponível, e fazer o teste de campo para verificar a profundidade de incorporação, ou seja, até que profundidade esse implemento junto com o trator vai conseguir revirar o solo, revirar o solo. Mas essa profundidade ela é medida tomando como referência não a superfície do solo já revolvido na hora que você fizer o teste, e sim a profundidade do corte do arado ou da grade, considerando o solo não revolvido, aquela lateral que você não passou a grade ou o arado. Então você mede a profundidade do corte da grade ou arado, levando em consideração aquela camada não revolvida, entendeu? E aí sim, depois disso, você determina a camada de coleta da amostra de solo. Então vamos supor que eu fiz um teste de campo e eu verifiquei que, comparado à profundidade do corte do arado, eu verifiquei que está numa profundidade de 30 centímetros, considerando aquela lateral, não arada. Então convenhamos aí, verificamos aí, suponhamos que a profundidade foi de 30 centímetros. Então é nessa camada, de 0 a 30 e 30 a 60 centímetros, que eu vou realizar a coleta de amostra de solo, tá bom? Então vamos lá. Então vamos supor que eu fiz essa coleta de amostra e eu vou precisar agora, no boletim de análise, o valor da CTC em centimol/C por decímetro cúbico. Veja bem, alguns boletins de alguns laboratórios costumam apresentar o valor da CTC e alguns outros valores em milimol/C por decímetro cúbico. Para converter para centimol/C por decímetro cúbico, basta dividir os valores apresentados em milimol/C por 10, tá bom? Então vamos lá para o nosso boletim. Bom, CTC que eu vou precisar, que no caso desse solo está em 4, e a saturação de bases está em 36%. Então eu vou aqui, coloco CTC, T, tá? 4, e saturação 36, tá? PRNT do calcário. Antes de realizar esse cálculo, vocês vão ligar para a empresa que fornece o calcário e vão verificar, tá, qual o PRNT do calcário que eles fornecem. Então vamos supor que eu liguei para a empresa e ela disse que é de 80%, tá? Profundidade de incorporação. Vamos supor que, como vocês viram, eu fiz o teste e verifiquei que consegue incorporar numa camada de até 30 centímetros, tá? Então colocar aqui 30. Gente, como vocês viram, o valor da quantidade de calcário em tonelada por hectare deu valor negativo, 0,45 tonelada por hectare. Isso quer dizer o quê? Que não há, para esse tipo de solo aqui, não há necessidade de incorporação de calcário, beleza? Porque deu valor negativo. Pela conta, na verdade, eu deveria tirar cálcio desse solo. Mas, como isso não é possível, então não há necessidade de aplicação de calcário, entendeu?
Por quê? Porque o valor deu negativo. Vamos lá, pessoal. Continuando. Necessidade de gessagem, tá? Vamos lá. Então, pessoal, a necessidade de gessagem eu vou determinar, né? Eu vou precisar de quê? Para determinar a necessidade de gessagem. Vou precisar da análise da camada de solo da camada subsuperficial. Vou precisar realizar a coleta de amostra na camada subsuperficial, ou seja, 20 a 40 ou 30 a 60 centímetros, tá? E só vai ser necessário, tá? Eu realizar a gessagem se a saturação de bases do solo da camada subsuperficial apresentar saturação de bases abaixo de 30%, tá bom? E para isso, para realizar o cálculo de gessagem, eu vou precisar da CTC, né, capacidade de troca catiônica, da camada subsuperficial e da saturação de bases da camada subsuperficial. Então, suponhamos o seguinte, que a CTC tenha sido de 4,5, tá? E a saturação de bases da camada subsuperficial tenha sido de 25, tá? Pronto. Automaticamente, aqui diz que eu tenho que aplicar 450 kg de gesso por hectare, o que equivale a 45 gramas por metro quadrado. Bom, pessoal, uma dicasinha, tá? Veja bem, para você realizar, o interessante é que você faça a aplicação do calcário, tá? Se necessitasse de calcário, o interessante é que você fizesse a aplicação 60 dias antes da aplicação de gesso. E como é que você faria a aplicação desse calcário? Metade da dose antes da aração ou da primeira gradagem e outra metade depois da aração e antes da segunda gradagem, tá? E aguardar-se a ocorrência de pelo menos 2 chuvas para, a partir de então, você fazer a aplicação do gesso. Lembrando e aguardar 60 dias após a ocorrência de 2 chuvas para depois fazer a aplicação do gesso. Lembrando que não há necessidade de incorporação do gesso, tá bom? Então vamos lá, continuando. Bom, gente, vamos fazer agora a recomendação vamos colocar agora espaçamento entre linhas. Bom, o espaçamento sugerido entre linhas é de 3 a 4 metros e entre plantas é de 2 a 3 metros. Então vamos utilizar espaçamento de 3 metros entre linhas, tá? 3 e 3 metros entre plantas, tá? 3. Bom, aqui diz que no total eu vou ter aqui diz que eu vou ter no total 1.111 plantas por hectare, certo? Bom, a nossa recomendação de adubação nitrogenada, ela vai ser realizada em função do nível de matéria orgânica no solo. Então vou ter que verificar qual o nível de matéria orgânica no meu solo. Então venho aqui, ó, matéria orgânica, tá aqui, ó. Aqui diz o seguinte, tá? Que o meu nível de matéria orgânica no solo está em torno de 0,4 decagrama por quilo. Lembrando que decagrama é igual percentual. Então, eu tenho 0,4%. Nossa, nível de matéria orgânica muito baixo. E aqui na literatura diz o que, tá? Que, certo? Caso eu tenha de 0 a 15 gramas por quilo, ou de 0 a 1,5 decagrama, ou de 0 a 1,5%, tá? 0 a 1,5%, a minha necessidade de adubação nitrogenada é 60 kg de N por hectare. No meu caso, como a minha matéria orgânica no solo está em 0,4 decagrama, que é a mesma coisa de 0,4%, tá? Aqui diz o que? Aqui diz que eu tenho que aplicar 60 kg de nitrogênio por hectare. Bom, eu vou escolher como fonte de nitrogênio a ureia. Então eu coloco aqui, ó, 60 dose de N em quilo por hectare. Automaticamente aqui diz que eu tenho que aplicar 136,4 kg de nitrogênio ou de ureia por hectare,
o que equivale a 122,7 gramas por cova, beleza? Bom pessoal, para determinar a minha necessidade de adubação fosfatada, eu preciso saber qual o meu nível de fósforo no solo, tá? Então vamos lá, o nível de fósforo e a quantidade de argila que eu tenho no solo, na camada de 0 a 20 centímetros. Então vamos lá, gente, olha só. O nível de fósforo no meu solo aqui está em 8,5 mg por decímetro cúbico. E o meu nível de argila está em 16%. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, caso o nível de argila no solo esteja representado no boletim em grama por quilo, basta dividir o valor por 10, tá entendendo? Para você achar este mesmo valor em percentual. Bom, como vocês viram, o nível de argila no meu solo está em 16, então estou nessa faixa entre 16 e 35. E o nível de fósforo no meu solo está em 8,5 mg por decímetro cúbico. Isso, lembrando que o extrato ou sistema de extração do fósforo no boletim tenha sido utilizado o extrator, o Melish como extrator, tá? Bom, então, se eu estou com 8,5 mg por decímetro cúbico, então estou nessa faixa aqui, entre 6,7 e 12. Então, a classificação desse meu fósforo é baixo, tá? Então, se é baixo e eu estou com faixa de 16 a 35% de argila no solo, aqui diz que eu tenho que aplicar 70 kg, de P2O5 por hectare, tá? 70 kg de P2O5. Então, suponhamos que eu vá utilizar como fonte de fósforo o superfosfato simples. Então, eu coloco aqui, ó, 70. Automaticamente, certo? Aqui diz que eu tenho que aplicar 437,5 kg de superfosfato simples por hectare, o que equivale a 393,8 gramas por cova, né? De superfosfato simples por cova. Automaticamente, como o superfosfato simples contém cálcio na sua composição, automaticamente eu já estou jogando, né? Já estou jogando 78,8 kg de cálcio por hectare. Como o superfosfato simples também contém enxofre na sua composição, automaticamente eu já estou jogando 43,8 kg de enxofre por hectare. Perfeito? Continuando então, gente. Pessoal, vamos agora para a nossa adubação potássica, tá? Olha só, para a interpretação e leitura do potássio no solo, eu tenho ele, tá? Eu tenho ele tanto em centimol-C por decímetro cúbico, quanto aqui em miligrama por decímetro cúbico. E para a interpretação de potássio também, eu vou depender do teor de argila no solo, tá? Bom, vamos verificar o nível de potássio no meu solo. Aqui nesse boletim de análise, a quantidade, o nível de potássio no solo está representado em miligrama por decímetro cúbico, está em 19,1. Bom, então, e o meu nível de argila no solo está em 16%, como vocês viram lá. Bom, se o meu nível de potássio no solo em miligrama por decímetro cúbico está em 19,1, eu estou nessa faixa aqui, ó, entre 0 e 27,3, tá? Se o meu nível de argila no solo está em 16%, então eu estou nessa faixa, entre 16 e 35. Então aqui já diz que a dose de K2O que eu tenho que aplicar por hectare é de 60 kg, tá? Eu vou escolher como fonte de potássio o cloreto de potássio. Cloreto não, nitrato de potássio. Eu vou colocar aqui 60, tá? Automaticamente aqui diz que eu tenho que aplicar 136,4 kg de nitrato de potássio por hectare, o que equivale a 122,7 gramas por cova. Olha só, pessoal, como o nitrato de potássio contém nitrogênio na sua composição, automaticamente eu já estou jogando 17,7 kg de nitrogênio por hectare. Então, isso permite eu abater aqui, ó, na quantidade de nitrogênio que eu estaria jogando na forma de ureia, beleza? Então, 60, né, que eu teria que aplicar. 60 menos
17,7, que eu já estou jogando na forma junto com nitrato de potássio, 60 menos 17 vai dar então 43. Então, coloca aqui, ó. Automaticamente isso reduz minha quantidade de ureia para 97,7 kg por hectare ou 88 gramas por cova. Beleza, pessoal? Continuando então. Pessoal, vamos agora para a nossa adubação com micronutrientes. Olha só, independente do nível no solo, a planilha, a literatura recomenda, a aplicação de 360 gramas de boro por hectare, 160 gramas de cobre, 600 gramas de ferro, 400 gramas de manganês, 20 gramas de molibdênio e 1.800 gramas de zinco. Bom, eu vou escolher como fonte de boro, tá? O borax. Então eu vou escolher aqui, ó, colocar aqui, ó, 360 gramas por hectare. Automaticamente aqui diz que eu vou ter que aplicar 3,27 kg de borax por hectare ou 2,95 gramas por cova, tá? Como fonte de cobre eu vou escolher o sulfato de cobre, coloca aqui, ó, 160. Automaticamente aqui diz que eu vou ter que jogar 1,23 kg de sulfato de cobre por hectare, o que equivale a 1,11 grama por cova. Vou jogar aqui agora, ó, 600 gramas de ferro. Vou escolher como fonte de ferro o sulfato férrico, 600, tá? Automaticamente aqui diz que eu tenho que jogar 2,61 kg de sulfato férrico por hectare, o que equivale a 2,35 gramas por cova. Vou jogar aqui agora, ó, manganês, 400 gramas por hectare. Vou escolher como fonte de manganês o sulfato manganoso. Quanto de manganês? 400. Automaticamente aqui diz que eu tenho que jogar 1,54 kg de sulfato manganoso por hectare, o que equivale a 1,38 gramas por cova, tá? Molibdênio, 20 gramas por hectare. Vou escolher como fonte o molibdato de amônio, 20. Automaticamente aqui diz que eu tenho que jogar 0,04 kg por hectare ou 40 gramas, tá? O que equivale a 0,03 gramas por cova. Vamos agora para o sulfato de zinco. Eu tenho que jogar 1.800 gramas de zinco por hectare. Eu vou escolher como fonte o sulfato de zinco. Automaticamente aqui diz que eu tenho que jogar 9 kg de sulfato de zinco por hectare, o que equivale a 810 gramas por cova. Pessoal, é o seguinte, se vocês forem utilizar o FTE-BR12 como fonte de micronutrientes, como o FTE-BR12 contém todos esses micronutrientes, tá? Eu sugiro que vocês apliquem a maior dose recomendada que aparecer aqui, tá? Mas usem o FTE-BR12 só se vocês não encontrarem essas outras fontes, tá bom? Por quê? Porque aplicando a maior dose recomendada, vocês poderão estar aplicando uma quantidade exagerada de algum outro micronutriente, o que pode, tá entendendo, trazer algum índice de toxidez para a cultura. Embora isso é muito difícil, mas pode ocorrer, tá ok? Bom, gente, vamos lá, continuando. Aqui eu tenho a sugestão de distribuição dos fertilizantes. Pessoal, então vamos agora, verificar essa parte aqui que informa como deve ser distribuído os fertilizantes. Bom, no plantio, tá? O fertilizante nitrogenado, vocês viram que eu escolhi lá a ureia. Como fonte de fósforo, vocês viram que eu escolhi o superfosfato simples. Como fonte de potássio, vocês viram que eu escolhi o nitrato de potássio. Bom, no plantio, aqui diz que eu tenho que aplicar 32,3 kg de ureia por hectare, o que equivale a 29 gramas por cova. Aqui diz que eu tenho que aplicar 437,5 kg de superfosfato simples, de superfosfato simples por hectare, o que equivale a 393,8 gramas por cova. E aqui diz que eu tenho que aplicar 45 kg de nitrato de potássio por hectare, o que equivale a 40,5 gramas por cova, tá?
No plantio também tem a recomendação de fontes de micronutrientes. Então, fonte de boro, vocês viram que eu tenho que aplicar borax, escolhi borax. Ou seja, eu vou ter que aplicar 3,27 kg por hectare, o que equivale a 2,95 gramas por cova. Como fonte de cobre, vocês viram que eu escolhi o sulfato de cobre. Aqui diz que eu vou ter que aplicar 1,23 kg por hectare ou 1,11 grama por cova. Como fonte de ferro, vocês viram que eu escolhi o sulfato de ferro, né? Então eu vou ter que aplicar 2,61 kg por hectare ou 2,35 gramas por cova, tá? Ponto. Como fonte de molibdênio, vocês viram que de manganês, vocês viram que eu escolhi o sulfato manganoso. Tá? Então aqui diz que eu vou ter que aplicar 1,54 kg por hectare ou 1,38 grama por cova. Como fonte de molibdênio, vocês viram que eu escolhi o molibdato de amônio. Então eu vou ter que aplicar 0,04 kg por hectare, ou seja, 40 gramas por hectare, o que equivale a 0,03 gramas por cova. Como fonte de zinco, vocês viram que eu escolhi o sulfato de zinco, tá? Então aqui diz que eu vou ter que aplicar, certo? 90 kg por hectare, o que equivale a 8,1 grama por cova, tá bom? Bom, gente, vamos agora verificar a adubação de cobertura aos 6 meses, quando a planta tiver com 6 meses. Bom, como fertilizante nitrogenado, vocês viram que eu escolhi a ureia. Então aqui diz que eu tenho que aplicar 32,3 kg por hectare aos 6 meses, né? O que equivale a 29 gramas por cova, tá? Fertilizante fosfatado, eu não vou precisar aplicar nada. Fertilizante potássico. Aqui diz que eu vou ter que aplicar 45 kg por hectare, no caso eu escolhi o nitrato de potássio, ou o que equivale a 40,5 gramas por cova. Bom, pessoal, e tenho também a segunda cobertura, quando a planta tiver com 12 meses após o plantio. Então, diz aqui que eu vou aplicar 33,2 kg de ureia por hectare, o que equivale a 29,9 gramas por cova. Superfosfato simples, nada, né? E fertilizante potássico, aqui diz que eu vou ter que aplicar 46,4, no caso nitrato de potássio, tá? Aqui diz que eu vou ter que aplicar, certo? Só um minutinho, gente. Bom, gente, vamos lá. Então, aqui diz que eu vou ter que aplicar, né, fertilizante potássico, no caso nitrato de potássio. Aqui diz que eu vou ter que aplicar 46,4 kg por hectare, né? O que equivale a 41,7 gramas por cova. Beleza, pessoal? Isso na cobertura quando a planta tiver com 12 meses, ou seja, 1 ano de idade. Bom, gente, caso o nível de enxofre no solo esteja abaixo de 11 mg por decímetro cúbico, recomenda-se usar superfosfato simples ou sulfato de amônio como fonte de fósforo e fonte de nitrogênio. Descarta-se esta hipótese caso tenha sido aplicado gesso na área, porque o gesso já contém enxofre, tá? Se utilizar MAP como fonte de fósforo, parcelar a aplicação em 2 vezes, sendo uma no plantio e outra aos 6 meses de idade. Tudo bem, pessoal? Olha só, gente, todas as nossas planilhas são produzidas a partir de dados de publicações já conhecidas, né, publicações de institutos de pesquisa. No caso dessa planilha para a cultura de eucalipto, nós utilizamos como fonte de dados o sistema de produção número 35, né, com o título Cultivo de Eucalipto para a Produção de Madeira em Rondônia, que foi produzida e publicada pela Embrapa de Rondônia. Tá bom, pessoal? É isso aí, pessoal. Essa foi nossa planilha de cálculo de adubação para a cultura do eucalipto. E se você gostou dessa planilha e tem interesse de adquirir esta ou alguma de nossas outras 43 planilhas de cálculo de adubação para 43 diferentes culturas, ou alguma de nossas planilhas de balanceamento de dieta para gado de corte, gado de leite, caprino ovinocultura, suinocultura e avicultura, é só vocês entrarem em contato conosco pelo telefone que aparece aqui, ó, ou pelo WhatsApp 779-9189-1849, que teremos o maior prazer em atender vocês, tá bom? É só vocês entrarem em contato que estaremos aqui à inteira disposição. Só ligar no 779-9189-1849.
Qualquer coisa também é só vocês entrarem em contato conosco. E não esqueça de dar o like e se inscrever no nosso canal, tá? Dê o like, inscreva-se no nosso canal, comente, compartilhe, certo? Que nós estamos sempre publicando, né, planilhas e videoaulas de novos produtos e também videoaulas diversas, né? Tudo relacionado à nutrição de plantas e animais, tá bom? Pessoal, um abraço para vocês. Muito obrigado por estarem assistindo esse vídeo. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até o nosso próximo produto, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau, fui, abraço.